Mas em relação a tudo isso que estão falando, Paulo, eu queria lembrar que a gente não pode tratar a exceção como regra. Ser cristão é seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Agora, em época de pandemia, isso me lembra uma oficina de oração que eu fiz da Igreja Católica, e uma pergunta muito bonita naquela semana era: o que Jesus faria no seu lugar? Então, quando você for fazer alguma coisa, você pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Você acha que Jesus colocaria a vida dos outros em risco numa situação de pandemia? Acredito que não. E, obviamente, questão da autoridade, pertence à igreja. Isso, o próprio leitor falou, padres e pastores estão morrendo. A gente está vendo aí, e tem 2 casos, Paulo, que são, assim, traz um simbolismo muito interessante. Às vezes a gente quer ser duro, mas às vezes a vida está mostrando alguma coisa. Nesses últimos dias, faleceram em Maringá um rapaz de pouco mais de 40 anos de idade, e ele participou de carreatas, de passeata para reabrir o comércio. E ele foi vitimado de uma hora para outra pela doença. Da mesma forma, no final de semana, eu mandei inclusive um e-mail para o pastor, estou aguardando ele me responder, a informação que eu tenho, que eu recebi até um site público ontem, sem dar os detalhes, mas de que uma auxiliar de enfermagem simplesmente se recusou a tomar a vacina aqui em Maringá, porque o pastor da igreja falou que não precisava tomar vacina, que aquilo era coisa do capeta, que Deus estava protegendo, e ela faleceu. Então, a gente não pode, numa época dessa, transformar a exceção numa regra. Vivemos tempos difíceis. O que Deus faria no seu lugar? E para encerrar, Paulo, isso me recorda uma piada, uma história contada por nos Estados Unidos tem muito stand-up, né? E um humorista contava, ele era especialista em contar piadas de personagens religiosos, de Deus, Jesus, santos. E um dia ele acabou o show dele de contar piadas sobre religião, piadas fortes. Nos Estados Unidos vocês sabem que a coisa é um pouquinho diferente. Aí foi pro camarim dele e veio um sujeito tamanho da porta, bateu lá e falou assim: olha, eu não gostei da piada que você fez com Jesus Cristo. Aí o humorista deu assim: mas peraí, você é cristão? Ele falou: eu sou cristão e não gostei. Ele falou: então se você é cristão, me perdoa. É assim que funciona. A gente não pode dar mau exemplo. E eu acho que, infelizmente, algumas pessoas estão dando mau exemplo ao ir em contra orientações que Jesus, não faria.